Na verdade, a venda a gente se vende todo dia, né? Perfeito. Obrigada. Né? Sem mais. A gente já se vende todo dia pra tudo, né? Tu coloca uma roupa pra quê? Pra se vender? Tu coloca, né? Tu faz coloca uma maquiagem, tu se arruma pra ir fazer uma vaga de emprego pra quê? Pra se vender. Então, a gente vende tudo. Nas amizades, tu conversa pra quê? Pra ter aquela amizade. Tudo é venda. Só que a gente tem que amar o que a gente vende. As pessoas hoje estão vendendo, né? Muitas pessoas querem vender pelo dinheiro. E não é pelo dinheiro, o dinheiro é uma consequência. Uhum. Então, a dica que eu tenho pra dar é... Ache alguma coisa que você ama e você vai conseguir vender. Muito bom. Não venda algo que você não ama. Uhum. Só pelo fato de ter o dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é uma consequência. Muito bom. E olhe pra sua história. Lá tem muito tesouro escondido. É verdade. Glorifique a sua história, honre a verdade. sua história, né? Perfeito. Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao Shawil Cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Shawil é um ecossistema que contém vários projetos voltados para o desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres, e eu tô aqui com as minhas sócias de projetos. Sejam muito bem-vindas. Olá, mulheres. Eu sou Cis Soares, advogada, estrategista de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos, né, Ju, viver de forma plena e próspera. Com certeza. E eu sou a Ju Santos, estrategista de marca pessoal. E assim como as meninas disseram, também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Mas antes da gente começar o episódio de hoje com essa minha amigona aqui de 20 anos, Eu não lembrava que era 20 anos, gente. um recadinho de curtir esse vídeo, de seguir a gente aqui no canal e de compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque o testemunho que vai sair daqui hoje pode edificar você aí, né, Beta? É verdade. Que mulher linda, né? Só de estar Uma perto dela. Uma Barbie. Só de estar perto dela. Ai, como é bom. Já me sinto mais bonita, mais harmonizada. É verdade. Mas não é sobre a beleza só, né? É sobre a nossa Adri, luz. É verdade. né? Adri, seja muito Muito bem-vinda. bem-vinda. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu sim. Amém. Eu quero agradecer as meninas, esse convite maravilhoso. E Deus me deu uma palavra há uns anos atrás que eu precisava abrir minha boca Uau. para falar sobre ele. Porque eu precisava tocar na vida de mulheres que precisam dar um passo também. Então, até legal. hoje, vim com uma camisa minha da Truyu, que é você de verdade, né? Que é a minha empresa. E atrás, depois, eu mostro, dar o passo que Deus coloca o chão. Amém. Uau. Então, antes de falar sobre mim, eu quero glorificar Ele. Porque é Amém. essa promessa que eu fiz a Deus, que em tudo que eu fizesse na minha vida, eu ia glorificar o nome dele. Então, quero agradecer vocês e a Deus por eu estar aqui. Ter a oportunidade de falar um pouco da minha história. Muito E bom. se tocar na vida de uma mulher, eu já tô feliz. Amém. Ai, que linda. Antes de falar quem eu sou, eu quero falar uma frase que a pastora Marissa, hoje que veio comigo, me falou. E que eu tava buscando uma frase para falar no início desse podcast, que é: Deus não está atrás de mulheres perfeitas, e sim atrás de mulheres obedientes. Oh, glória. Uau. Então, é sobre isso. Sobre a gente Nossa, muito bom. obedecer e entregar o controle na vida dele, né? Nossa, que lindo. E essa é a essência que a gente Essência. acredita, né? A essência da mulher Shawil. Essa mulher, né, forte, virtuosa, excelente. Não somos perfeitas, e perfeito só Jesus, né? Mas a gente deve buscar, assim, ser obedientes naquilo que ele nos chama para fazer, né? Amém. E tudo corre bem, tudo flui bem quando a gente está nesse centro da vontade dele, né? É. Então não é sobre perfeição, mas é sobre estar no centro da vontade dele. E hoje, se a gente só tá aqui, é por obediência, né? É por obediência. Porque tudo Deus mandou desde o início. Tudo O cooperou. Shawil, tudo foi Deus direcionando a todo momento. E a gente viu, né? A cada brunch que a gente fazia, a cada clube do livro, tudo. Até o podcast. Tudo cooperou. Tudo foi de Deus e aí se tornou leve.
Imagina ter- quantas E mulheres as mulheres, vocês têm tocado, né? que têm vindo, que têm aceitado, sabe? Generosamente, como você, o convite de vir aqui, a gente termina o podcast, fala, uau, que demais! E elas se sentem tão bem aqui, né? E eu falo, é Jesus, porque ele Não tá tem. sentado nessa mesa com a gente. Amém. A gente pode não ver, mas ele tá com o microfonezinho ali, É. sentado ali do nosso lado também. Então, Orgulhoso, assim, né? Jesus tem que ser orgulhoso. nosso sócio, né? É verdade, Com isso certeza. aí. Em tudo que a gente for É fazer. Só isso que nem aí. sempre foi assim, né, Adri? Não! Primeiro vou me apresentar, né? Pra depois começar a história. Mas então, eu sou a Adri Chiranque, né? A doutora Adriana Chiranque. Sou expert em harmonização facial verdadeira, né? E sou cristã e sou mãe de 2 princesas, da Marina e da Angelina. Ai, que Duas lindo. lindas. E sou muito grata de estar aqui. É. Vamos lá, então. Vamos começar nossa Então, conversa. vamos pro início, né? Vamos voltar lá pra Adri, lá em Tapes, né? Então, a tua história, ela começou lá atrás, em Tapes, vendendo sacolé. É. E Eu era a maior... Eu fui a maior vendedora de sacolé da cidade, gente. Que bom. Eu... Faça tudo com excelência. eu conquistei minha primeira motinho, Olha eu lembro, só. assim, ó, pra entregar o sacolé. Comecei vendendo na frente da minha casa. Meu pai sempre foi empreendedor nato, né? Chegou a conhecer meu pai, Ju? Sim. Então, meu pai sempre me ensinou a vender uma nota de 100 rasgada, vender por 200. Ele sempre dizia, Adri, tu tem que aprender a levantar se um dia tu cair. Então, se eu te ensinar a vender, mas tu tem que vender com amor. Então, ele me treinava e eu sempre vi isso nele e eu queria ser alguém na vida. E eu comecei a vender sacolé. Quantos Aí depois, anos? 9. 9 anos. É, Nossa. 9 anos. E aí depois eu montei uma empresa de sacolé. Era eu, a minha irmã era financeira. Empresas E o familiares. e o meu primo ia lá buscar o sacolé dentro da minha casa, porque era na frente, assim, da casa, na frente da escola. Chegou um momento na minha vida que as pessoas vinham com aqueles isopor gigante para comprar sacolé. Meu pai teve que comprar um novo freezer. Ele era o Nossa, ele não, mas deu financiava certo, né? sacolés. Pra te ver o Mas tino deu. empresarial, né? Deu. E eu amava isso. Eu amava. Então, ó, pais, não negligencia aquela barraquinha que o teu filho quer abrir na frente de casa pra vender suquinho, enfim, daí pode sair um negócio, né? Nossa, teve um momento da minha vida que o meu pai dizia, Adri, para. Pelo amor de Deus, para, tu já vende tudo. Eu não tenho mais espaço na casa. Porque daí eu comecei a vender roupa de Barbie. A minha avó me deu uma máquina de costura. Aí eu vendia perfume, caixinha, bombom, prata. Vendi calcinha sutiã, biquíni. Eu já vendi tudo na vida. Ou seja, sempre com uma mente visionária, É né? verdade. Sempre, mas eu fui treinada, né? Então é sobre isso, sobre a gente doutrinar nossos filhos. Perfeito. Tem pessoas que já Treinar. nascem, já aprendem a vender desde pequenininhos, mas tem outros que precisam ser doutrinados. Com certeza. Perfeito. E fazer o que tu faz com amor, né? É. Isso é o principal. É tu amar o que tu faz. Não é só sobre dinheiro, É. e sim Perfeito. sobre um propósito. Tá, Muito mas bom. voltando, né, pra essa menininha de 9 anos que vendia sacolé lá atrás. Eu sei que teu pai tem um grande peso na tua vida, né? Sim, Porque demais. ele te passou valores, princípios que eu vejo que tu carrega até hoje, né? Então, eu queria saber de ti que, olhando para essa fase, o que aquela menininha que vendia sacolé aprendeu que te trouxe até aqui, para ser essa mãe, essa empresária e essa mulher que tu te tornou? Na verdade, os meus pais sempre me mostraram valores cristãos, né? A igreja nossa é bem tradicional e meu pai ajudou a fundar essa igreja na garagem da casa do meu avô. Uau! Então, ele me passou valores de cristãos, de família, né? Eles estão muito unidos. Então, essa é a maior base que eu tenho na minha vida, né? Cristã e familiar. E ele me ensinou a dar um passo sem enxergar o chão. Eu acho que essa é a minha frase, eu carrego onde eu vou. E todo mundo que me conhece fala, realmente, Adri, eu aprendi a dar um passo também sem ver o chão depois de te conhecer, porque eu adoro falar sobre isso. Sabe, um dia, pra mim, hoje isso aqui é desafiador, tá, meninas? Estar com o microfone. Eu era insegura, eu era muito carente, me sentia muito rejeitada quando eu era pequena, adolescente. Tu sabe, né, Ju? Tu já me conheceu. E hoje eu curo mulheres, né? Ajudo mulheres a se curarem também da rejeição, de se sentirem seguras através da beleza, mas não só externa, como interna. Perfeito. E acho que eu trouxe isso, de dar o passo sem ver o chão, Que sabe? lindo. De Nossa, levar a minha história
Que Pra uma pessoa que seja. E a gente fala muito sobre histórias aqui. Né? O sim, episódio muito. anterior até a gente falou sobre história, de olhar pra nossa história, porque lá tem tesouros escondidos. Ter orgulho, Às vezes né? tá um propósito ali, até isso virar tua profissão, né? Eu tava contando aqui como é que eu como é que eu parei na moda. Eu sou advogada por formação. E como é que eu transicionei de carreira e fui parar na moda, mas quando eu fui lá pra minha história, da minha avó costureira, alfaiate, Que amor. do corte da costura. Quando eu olhei pra minha história, quando eu honrei minhas raízes e as minhas origens, eu encontrei força ali. Eu encontrei propósito ali. E eu também falo muito da Tinha beleza. um porquê. Exato. né? E Esther respalda o meu trabalho. Eu falo, né? Eu lembrei muito dessa frase que tu falou, que tu hoje ajuda mulheres com a beleza exterior, mas a beleza interior também. E eu falo que é a beleza interior, que é a beleza extraordinária, Exato. É. e a beleza exterior, porque Esther se cuidou, né? Esther Sim. cuidou internamente, 6 meses, com óleo de mirra e tal, mas ela também passou por um tratamento exterior de beleza. Então, os dois coexistem, complementam. os dois se complementam. Perfeito, Adri. Então, como tu também leva autoestima para as mulheres, tu também fala de beleza, né? Então, eu me identifico muito contigo nesse quesito e, enfim, é muito lindo, né? Muito prazeroso Que quando a lindo. gente encontra esse propósito, né? Propósito de Porque a vida, né? beleza, ela não é mais supérflua, né? Sim, a beleza externa sem a interna. Mas o Não de é nada, tudo- e a interna. Se também É. não tiver externa, se a pessoa não estiver se sentindo bem externamente, então é um complemento. Perfeito. As duas são um complemento. É. E tudo que tiver desequilibrado, né, É na vida verdade. não dá certo. Então tem que ter um Mas- equilíbrio. Mas de tudo que tu falou, assim, realmente, de olhar pra tua história, tanto que é uma frase ter que é orgulho. a tua marca registrada, né? Que tu Dá o falou no passo que início do Deus podcast, Dá o que é chão. essa marca que é o que realmente te ancora pra vida, né? Então, isso veio da tua história, e isso é muito lindo. E quem Isso olha tem, assim pra Adri, não imagina todos os percalços que ela já passou. Da Nossa, história dela, que ela vai estar compartilhando um pouco aqui. Mas a Adri era aquelas pessoas que era pra ser as improváveis. na verdade, hoje eu penso, Deus, tu me encontrou, sabe? Porque eu era uma improvável, eu tava lá perdida. Por mais que eu tivesse, né, meus pais na igreja, eu tive o tempo que eu tive Foi aquele pro mundo. eu me desviei, sabe? Ah, Tentando procurar coisas e que já tava lá. perfeito. Eu só não enxergava. E também aquela ambiência, né? Aham. De tu escolher com quem tu anda, escolher com quem tu senta na Perfeito. mesa, andar com pessoas que te alavanquem pra cima. Então eu Perfeito. tinha os meus pais, mas depois eu me desviei. Sim. E aí depois pra onde eu voltei, né? É. Então, Pra a próxima minha- pergunta é essa: como é que se deu o teu processo de conversão, né? Tu Ai, já isso começou que eu mais falando amo dele. Que linda. Tu já começou falando dele, exaltando o nome dele, né? Mas nos conta, então, assim, já linkando um pouco a tua história, como é que se deu esse processo de conversão? Fiquei curiosa. O teu pai era pastor ou ele só realmente fundou uma igreja? Não, na Como é que verdade, se deu isso, assim? o meu pai, ele sempre foi cristão e são luteranos. Ah, E Sim. os meus, na minha cidade, era muito pequena a minha cidade, não existia a igreja luterana. E o meu avô, meu pai, os irmãos dos meus pais, do meu pai, iam pra Sertão Santana. Tu conhece Sertão Santana, Ju? Isso aí eu já ouvi, Bom, mas não conheço. Gente, pensa no fim do mundo, pequenininha. dobra à esquerda. É uma rua, praticamente. Então, tinha uma igreja lá, porque era igreja de alemães. Então, a gente acabava indo todo final de semana. E meu pai disse, vamos fundar uma igreja. Vamos começar a fazer um culto na garagem do teu avô. Olha E aí só. começou, eu era a tecladista e a minha irmã era a cantora. Imagina, a gente ia, às vezes, quase obrigada. Eu falava, pai, não vai passar por isso. Acho que isso é um dos motivos que eu tenho vergonha de estar aqui. Agora eu já tô curada, tá? Deus me curou, Amém. graças a Deus. Mas, então começou assim a história. Meu pai começou a fazer cultos com os meus avós, meus tios. E depois disso, eles levaram um pastor. Meu pai virou tesoureiro, começou a legal. ajudar, né, a crescer a igreja. E eles conseguiram construir uma igreja. Olha só. Então, meu pai não é pastor, mas hoje ele é o tesoureiro da igreja. Ah, legal. Mas ele foi apostólico, digamos. Ele foi, ele né? foi. E até Legal. hoje, quando eu vou pra lá, ele fala... Ah, eu sei que hoje tu tá na casa, né? Que é o meu lugar, a casa LGF. que é diferente, né? Mas é sobre o reino. É aquilo que tu Ah, falou antes da é gente isso começar. Não é sobre igreja, é Exatamente. sobre o reino. Não é sobre Nossa, placa, religião. né? Da luterana pra LGF, assim como da luterana pra Brasa, tem uma diferença, né? E aí É, a gente sente isso, mas É Deus, é a casa de aquilo que eu Deus. digo, Exato. não são as paredes. Por isso que quando as pessoas, às vezes elas vão na Brasa, depois elas vão na LGF, e elas falam, nossa, mas eu me senti tão bem em tantos lugares, porque é aquilo que eu e a Beta a gente sempre fala, é reino. Exato. E o reino é quando tu tá isso, com né? Jesus, né? Ele basta. Eu Aí é a confesso casa que eu dele. sou de uma igreja batista e os batistas são mais
Até minha igreja tá passando por uma fase, assim, bem de avivamento, mas é mais tradicional. Então, quando eu discipulo mulheres e muitas vezes elas vêm e perguntam que igreja que eu frequento, por onde eu começo, eu falo, vai pra Brasa, vai pra RGF. Eu oriento elas para outras igrejas. Se eu fosse pegada na placa da minha igreja, na minha Nossa, denominação, não é sobre isso, né? se eu vestisse Não aquela é. camisa e fosse... Não, é só na minha igreja, só a minha igreja é certa, só a minha igreja é boa, sabe? E cada um se Estilo identifica, bizarro. E eu não né? consigo ser assim. É. Eu tô lá na minha igreja e meu pastor e as pessoas que sabem, por pura obediência, porque Deus me confirmou que era pra mim e pro meu marido estarmos lá. Ponto. Essa é a minha história com a minha igreja. E as outras pessoas talvez não vão ter essa história. Assim como vários amigos já foram frequentar a minha igreja e não voltaram mais, porque não se identificaram, porque, enfim, não gostaram e tá tudo bem. Então não é sobre uma placa de igreja, porque Não é. vai ter a tua público tribo. pra todos, Tu vai né? identificar a tua tribo, Claro. né? Então, É. quando a gente olha realmente para uma visão mais macro, que é sobre o reino, a gente vai sendo mais tranquilo com as diferenças. E isso não incomoda mais. Eu vejo que tem muita gente incomodada com a igreja vizinha. Ah, porque a igreja tal é assim, é assado. Cuida da tua, Em vez de Faz o avisar a teu. sua. faz É. o teu ali, sabe? Cuida do teu, porque tu tem É que sobre a cuidar. gente levar, Exato. nós levarmos a igreja, Exato. né? Exato. Onde Até a porque gente for, se a gente também. for parar aqui para analisar toda a nossa situação, nós três, mais a tua história, aonde Jesus nos encontrou? Tá, então voltando pra tua Onde? história. Aonde? Depois eu conto. Conte. Vai. Então, teu pai Então, fundou essa igreja. É, meu pai fundou essa igreja. Depois eu comecei, eu sou dentista, né? Expert em harmonização, mas eu fiz odontologia. Então, eu vim para Porto Alegre, isso há 20 anos atrás, mais ou menos. E tu veio pra Um fazer pouco a faculdade. mais, eu acho. Eu vim para estudar. Legal. E aí acabou que eu me distanciei um pouco, né, da minha Muito normal. família ali, da igreja. Então, eu ia a cada 2 finais de semana, às vezes eu tava cansada, já não queria mais ir. E aí, fui pro mundo, né? Eu ia na igreja, aquela famosa Raimunda. Metade no mundo, metade na igreja. Mas eu tinha valores e eu sabia pra onde voltar. Perfeito. Então, às vezes eu tava lá deprimida, mal, e eu orava. Eu ia pra igreja dos meus pais, eu voltava. Mas eu não tinha tido um encontro com Jesus real. Legal, De perfeito. sentir ele, de entregar minha vida pra ele. Eu Uhum. ficava naquela coisa, meio do muro. Uhum. E aí aconteceu que o meu sonho era ter uma família. Eu sempre sonhei porque eu via os meus pais. Eu olhava e dizia, nossa, eu quero ter uma família igual a deles. Meu pai é provedor, meu pai Tua é régua é alta. Minha régua é Um caminho estreito. Porém, eu era muito insegura. Eu Hum. cresci, tive muitos bloqueios na minha vida de insegurança. Quando E eu tu falo, atribui ninguém ao quê, acredita. assim? Pois é. Na verdade, eu tive um problema de rins quando eu era muito pequenininha. E isso me fazia ter medo de fazer exames, ter medo de ficar sozinha. Eu ficava em sala sozinha com médicos. Então, eu tinha medo. Eu cresci com muitos medos na minha vida. Além de, né, eu tenho humildade pra falar, mas eu era uma criança muito bonita. Uhum. Eu era olhinho verdinho, loirinha. E eu chegava nos lugares e chamava um pouco a atenção. Uhum. Não, né, gente? Acabavam as pessoas falando, nossa, que criança linda. E eu sempre fui rejeitada, muito rejeitada pelas minhas colegas Olha só. de escola. Eu tinha um apelido, gente, porque eu só perguntava, eu adorava perguntar, eu tenho TDAH, né? Então, eu perguntava muito, eu sentava na frente e perguntava tudo que eu tinha dúvida. E aí, as meninas me chamavam de Magda do Sai de Baixo. Sabe aquela Magda que era burra do Sai de Baixo? Sim, Então, sim. minha vida toda eu era Magda. Eu virou isso. Preconceito, né? E aí, o que aconteceu? Esse medo de microfone, esse medo de falar em público, esse medo de aparecer, aquilo foi dali, O medo do julgamento que o medo tu do tinha. julgamento. Então, eu não Perfeito. perguntava mais e eu fui me fechando. Uau. Só que o meu sonho era ter uma família. Meu maior sonho era ter uma família. Eu sempre fui de namorar, sabe? De Uhum. ter alguém e querer ter um relacionamento fixo. Foi quando eu te conheci, né, Ju? Então, eu saía nas festas, mas eu me sentia perdida. Aquela coisa, né? Falta algo. Vazia. Eu não sabia o que faltava. Na verdade, eu achava que era o ego, que eu tinha que estar do lado de pessoas maiores que eu, de pessoas que me iluminassem. Eu não entendia que o brilho tinha que vir de dentro de mim, Muito Deus. bom. né? E eu sofria demais com isso. Eu lembro que eu chegava das festas, às vezes procurando, meu Deus, eu quero uma família, eu quero ter alguém que me complete. Eu não entendia que Deus me completava, Uau. né? Que eu tinha que ter alguém para acrescentar na minha vida. Não, eu queria alguém que me completasse. Então, eu comecei a ir para as festas e voltava deprimida para as festas. E aí eu casei. Aí consegui casar, né? Era o meu sonho. Eu pensei, nossa, é o amor da minha vida.
Só que não tinha Jesus no casamento. Ah, Não tinha uma aliança. Eu não entendia sobre aliança. Eu Perfeito. queria uma família, mas eu não entendia sobre aliança. Uhum. E eu sou muito grata por esse relacionamento. Eu sou muito grata por esse tempo. Porque me trouxe 2 filhas. Hoje eu tenho minhas 2 filhas. Elas são adolescentes já, maiores que eu. Uau. Maiores que a Adri. Gente! Uma de 15 e uma de 13. A Marina e a Ângel. Nossa. E eu tô aqui por elas, assim. Porque são elas que me fazem acordar todos os dias. Sabe? Poder dar uma vida melhor para elas. Ter um propósito de vida, assim, é por elas. E o que aconteceu foi que eu casei e não deu certo. Óbvio, não tinha aliança. Tinha ego, tinha tudo, menos aliança. Então, eu esperava no outro uma vida perfeita. E Deus me quebrou ao meio ali. Aí, eu me divorciei, voltei. A gente tava morando nos Estados Unidos. E era o meu sonho. Meu sonho era morar fora. Era ter uma família. Ou seja, tu realizou. Eu realizei. Meu sonho era ter aparentemente. filhos. Meu sonho era ter um diploma. E eu tinha o diploma. Agora, não tinha mais a minha família, né? Alicerçada. Tinha 2 filhas. E aí, eu voltei. Voltei dos Estados Unidos. Eu não tinha onde morar. Eu não tinha... Tava perdida, não tinha dinheiro. E eu tinha que recomeçar. Tinha largado tudo por um sonho. Pelo sonho de outra pessoa. E aí, voltei pra cá. E aí, foi quando começou a história na harmonização. Mas aí, depois eu conto. E aí, eu voltei dos Estados Unidos. E eu precisava me reerguer. E aí, eu comecei na harmonização. Mas foi bem desafiador. Foi bem desafiador o início. Mas eu consegui, tô aqui hoje. E aí, na época que eu já tava bem na harmonização, eu tinha dinheiro. Eu tinha 2 filhas. Eu tava solteira, né? Não tinha uma família. Mas eu tava deprimida. Eu tive um burnout um dia. Dentro do meu consultório, lá no consultório que eu sublocava. Num daqueles, eu acho que tu já me encontrou. E eu tive um burnout e caí de joelho. Nossa. Foi quando eu, pela primeira vez na minha vida, eu cancelei toda a agenda. A minha agenda. Eu nunca fiz isso. Porque eu sempre lutei pra ter paciência, sabe? E aí eu cancelei toda a minha agenda. E do nada, uma mulher, um anjo, chegou do meu lado e falou assim: eu preciso te levar numa pessoa, porque tu não tá bem. E uma semana antes, eu tinha ido em cartomante, eu tinha jogado buzo. Gente, Rodado tudo. eu conhecia todas as cartomantes de Porto Alegre, eu acho, sabe? Eu tinha ido colocar cordinha no pé, tinha me batizado com aquelas ervas, eu fiz tudo. Entendo. Todas nós passamos pelo mesmo processo. Entendo. Tudo. Sendo espírita, eu tinha uma cadeirinha já. Então, assim, o que acontecia é que a minha vida andava em círculos. Uma hora eu tinha tudo, daqui a pouco eu não tinha nada. Uma hora eu tinha uma Perfeito. família, daqui a pouco eu não tinha. Era Uma assim hora eu mesmo. tinha E dinheiro. o vazio é que nunca saía. A Não. tristeza é que nunca ia embora. E eu pensava, não, agora eu vou ter dinheiro, agora vai dar certo. Não dava. Não dá. Aí eu pensava, nossa, agora eu vou fazer uma viagem com as minhas filhas, eu conseguia. Não dava certo. E foi aí que eu tive um burnout, porque eu não tinha um propósito. Eu não entendi Era o na meu força do teu braço. Era só Era no era o braço. trabalho, né? Era buscar no trabalho, né? Era Era buscar no no ter. Sempre foi no ter. Sempre foi no ter. No outro Deus, né? No dinheiro. Uau. E às vezes, quando a gente foca no dinheiro, a nossa vida até anda, mas ela não permanece, sabe? Exato. É aquela coisa de, né? Aquela parte da Bíblia que fala de construir a casa na areia ou na rocha, Uhum. né? Tem que Os ter uma alicerces. base. E eu não tinha. Eu sabia vender, eu era uma ótima mãe, eu sabia que eu ia ser uma ótima esposa, mas a minha vida andava em círculos, porque eu não tinha encontrado um caminho. Não tinha tido um encontro real com Jesus. E aí foi que eu caí na casa da irmã Ivone. Ah, nossa, Acho tão que falada, tem irmã Ivone. assistindo aqui sabe quem é a irmã Ivone. A irmã Ivone é uma Mas você segunda mãe pra sabe, mim. mas você sabe que a irmã Ivone foi citada muitas vezes nesse podcast. Muito, Não tem muito como. verdade. E aí, uma pessoa que nos assiste lá de Portugal, a Elo, se você está nos assistindo, que ela é muito assídua, um beijo pra você, mas ela chegou e falou assim: quem que é essa irmã Ivone? Eu quero Claro, irmã Ivone conhecer tá tão famosa em Portugal. no podcast. Várias pessoas já falaram dela no podcast. Gente, todo mundo. E aí Vocês já ela- trouxeram a irmã ela Ivone tá aqui? começando. A gente Ela- queria trazer ela. trazê-la. E ela tá começando a caminhada, essa pessoa, né, que nos acompanha. E aí,
pra eu explicar quem é a irmã Ivone, eu dei uma aula de 5 ministérios pra ela, né? Explicando o que Sim. é o ministério profético, pra explicar que ela é uma profeta e que não é bagunça, que é coisa Uhum. séria, Bah. enfim. Então, assim, sim, a irmã Ivone é famosa por A aqui. irmã Maravilhosa, Ivone não é bagunça, né? O que a irmã Ivone não é bagunça. Ela é, assim, a Nossa, certeira, que nem eu digo, ela né? é. E que ano que tu foi lá? Fazem 6 anos e meio, eu acho, que eu caminho com Uau. ela. É, eu conheço lindo. ela desde os meus 13, 14. Nossa. A Ju também conhece ela há bastante tempo também, É, né? Faz tempo Então, também. Eu Nossa, conheço eu bem digo- pouquinho, eu bem conheço. pouquinho. Eu achei que eu conhecesse há muito tempo. Não, mas o que aconteceu foi, eu caí na casa da irmã Ivone e falei, meu Deus, quem é essa mulher? Sério, eu só pensava, ela me transmitia muita paz. Maravilhosa. E aí eu cheguei lá, ela falou, nada contra, né, as outras religiões. Mas pra mim só existe um caminho, É. só existe um. E hoje eu encontrei Só um se apresenta como pai, né? só um, né? Só existe uma palavra. Uhum. E eu cheguei lá, ela falou, sabe, a fulana, falou nomes, aquele que jogou cartas ontem pra ti, a ciclana, tá tudo certo, mas escolhe uma. Uau. Tu vai onde tu quiser, mas escolhe um. E só para mim só existe um. O que eu falei agora, ela falou pra mim. Só existe um caminho, uma verdade, uma vida. E umas me fala, ela espera que tu vai encontrar. Eu não vou te falar, porque eu não vou te tirar de caminho nenhum. É tu que tem que encontrar ele. Eu saí de lá pior, falei, meu Deus do céu. Quem que me Nem isso trouxeram ela me aqui? falou, que caminho é? E aí eu saí de lá. Sério, não deu uma hora, eu acho que eu liguei pra irmã Ivone. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, eu quero voltar aí. Eu só sentia aquela paz dela e eu queria voltar. E aí eu voltei pra casa e, resumindo, né, virei muito amiga da irmã Ivone. Eu ia chorar de madrugada lá. Eu batia na porta dela, ela dizia, meu Deus, Adri, de novo. Eu dormia abraçada na irmã Ivone, porque foi ela ali que me mostrou que só existia um caminho. E aí eu saí de lá e fui baratinada pra casa. Coloquei uma roupa cirrê, vermelha, barriga de fora e fui caminhar na rua. E eu falei, nossa, eu preciso encontrar esse caminho. E fui caminhando, caminhando, caminhando. Na volta da minha Literalmente encontrar casa, o caminho. chorando. Tava desesperada naquele dia. E era tardinha, nunca me esqueço. Era um dia, final de tarde, e tava um dia lindo. E eu comecei a ouvir uma música muito alta na minha cabeça, assim, uma música linda na minha cabeça. E eu parei na frente de um motel. Eu pensei, nossa, tem uma balada nesse motel, é pra lá que eu vou. Eu preciso ouvir essa música. E aí eu olhei outro motel, em um lugar preto, no meio dos dois motéis. E aí a música vinha daquele lugar preto. Aí não tinha nem placa na época. Aí eu parei na frente, assim, no portão. E tinha um homem, hoje eu sei quem é, o pastor Moisés, da casa Lugar de Gente Feliz. E ele falou, oi, tudo bem? E eu de barriga de fora, imagina, de vermelho, de barriga de fora. Ali. Que Aí bom. eu falei, Na Zona nossa, na Zona Norte, caminhando, achando que a festa era no motel. E porque naquela época tinham festas, Uhum. eles fechavam Sim, os lugares para claro, fazer uhum. festa, sunset. E aí eu olhei para ele e falei, nossa, é uma festa? E ele, sim, praticamente. E eu falei, então eu quero entrar. Ai, pastor Porque Moisés. essa música tá me trazendo pra cá. E aí eu entrei. Quando eu entrei, eu vi que era uma igreja. Eu saí correndo e ele me parou e falou assim: não, é aqui que tu vai ficar. E aí eu falei: não, eu não posso, fica aqui. E ele, sim, só existe um caminho. Ah, Quando ele me falou só existe um caminho, eu caí. Eu chorava muito, assim. Eu lembro que eu lembrava da irmã falando aquilo, sabe? Eu falei, nossa, Deus me encontrou. E aí eu entrei e falei pra ele, me esconde, me coloca no fundo da igreja, era escura, graças a Deus. E aí eu falei, me coloca no fundo e me ajoelhei, assim, ele falou, ninguém vai te ver, não te preocupa, fica aí. Uau. E eu fiquei no fundo, e nesse dia o Leandro, o pastor Leandro, cantor, tava pregando. Sempre era o Douglas depois, mas naquele dia o Leandro tava pregando. E eu falei, tu tem certeza que ninguém vai me ver? Ele, não, ninguém vai te ver desse jeito, fica aqui. Eu fiquei lá no fundo, tinham 300 pessoas, a igreja lotada, já não tinha mais espaço. E o Leandro falou, com licença, eu queria pedir pro pastor Douglas continuar a pregação. E saiu. E eu fiquei lá orando de cabeça baixa, de joelho, não tinha nem lugar para sentar. Quando eu vejo, ele chega na minha cabeça assim e fala, só existe um caminho, uma verdade e a vida. E eu te trouxe até aqui. Uau. Uau. E a partir de hoje, tu vai ser obediente, eu vou transformar a tua vida. E hoje, tudo que tá acontecendo
ele me falou lá. Nossa, muito bom. Então, por isso que eu falei ali no início, não é sobre, né, a beleza, é sobre tu ser obediente, sabe? Não é sobre, tu ser mais bonita, tu ser mais bela, tu ser mais legal, é sobre tu obedecer. É Uau. sobre tu saber que a tua luz, ela vai iluminar outras pessoas quando tu tiver um propósito. E desde aquele dia, acho que tu nunca me viu mais, né? Naquela mais. época, a gente não se viu mais no mundo. Nunca A mais. gente só se viu na igreja. Amém. E ali eu escolhi seguir um caminho. Amém. Que E eu lindo. nunca mais me desviei dele. Nossa. Que lindo, nossa, que lindo. Porque ele usou, de certa forma, palavras para te testificar, né? Sim. Então, quando tu ouviu a palavra caminho como se fosse um chamado, né? O caminho. Então, nossa, que lindo, que E tu forte. sabe que quando a pastora Simone esteve aqui no podcast, ela falou muito sobre essa questão de roupa, né? Que pra ela, que a LGF não é isso. Não é Porque pra ela nunca foi isso, sabe? E ela sempre falou ela falou ali que pra ela, da adolescência dela, o jeito que ela se vestia, ela nunca se importou com isso. Então ela falou, lá na igreja a gente não fala, a gente não diz o que tu Não deve julga, né? ou Não não julga. deve usar. É o temor, né? Deus O vai te Espírito transformando. Santo vai te Ele constrangendo, vai te constrange. mostrando o que tu tem que mudar. E não tem julgamento. Então, pra te ver, né? Também testifica muito o que ela fala, né? Ele te levou no lugar onde tu ia ser acolhida. E não julgada. E não julgada. Ali eu tava daquele jeito, despedaçada, quebrada. E naquele dia Deus me mostrou o caminho que eu tinha que andar, o propósito que eu tinha que seguir. E a minha vida saiu do círculo. A minha vida começou... Eu consegui comprar minha primeira clínica, Ai, que é a True You hoje, né? Antes era o meu nome. Eu consegui comprar meu carro, consegui comprar meu apartamento. Mas não é sobre dinheiro, é sobre o que ele transformou na minha vida, sabe? as outras coisas sendo acrescentadas. Mas porque tu Acrescentadas. procurou ele primeiro, Porque né? eu busquei. Antes, eu tinha um carro, aí eu perdia dinheiro. Dava problema. Aí eu tinha... Então, sempre ficava girando. Tudo que eu adquiria, tudo que eu conquistava. Sabe, minha filha, eu tava com uma filha bem, a outra doente. Nunca tava 100%. alinhado. Claro que com Jesus, né, o caminho é árduo também, Sim. né? Mas tu sabe onde tu vai chegar, tu tem um propósito, sabe onde tu quer ir. Fica mais leve. Tu tem paz de espírito, tu tem plenitude, né? Segurança. E quando tu entrega o controle, ele faz. Exato. Se ele não quer, ele tira. Se ele não te quer lá, ele não te leva lá. Então, hoje, eu dou meu passo, mas eu sei que Deus tá ali. Perfeito. E eu consigo ver muito na tua história que antes tu era uma Adri que era na força do teu braço. Sim. Era na força do teu braço e as coisas eram penosas, eram difíceis. E hoje é na força do Senhor dos Exércitos, né? E Shawil é uma palavra hebraica, né? Que é Eu queria entender o que era. Perfeito. Shawil é uma palavra hebraica que descreve a mulher virtuosa de Provérbios 31. Amém. Então, Shawil significa excelente, virtuosa e forte. Mas é a força do Senhor dos Exércitos. Então, essa mulher Shawil, ela não é forte no próprio braço. Ela é forte porque ela tem o Senhor dos Exércitos habitando dentro dela. Ela tem a força de Deus nela. Então, hoje eu consigo ver essa força em ti. Eu lembro que eu falava que eu era muito guerreira. Daí, uma vez, uma amiga Sim. falou, não, Ai, Adri, é não. determinada. Tu não Isso. precisa guerrear. E eu guerreava. É isso pra aí. tudo. É isso aí. Eu pensava, eu preciso. Hoje não, hoje eu entendo. Se Deus quer, eu vou. Se Deus não me quer, não quer me Perfeito. levar, ele não me leva. E não é que as coisas ficam mais fáceis, aquilo que tu falou, né? O caminho é estreito, Mais mas leves. fica mais leve. Bem mais leve. Porque ele tá carregando o peso junto com a gente, né? Não é mais só na força do nosso braço porque sozinhas, no momento né? que tu é obediente, tu vai com certeza. Porque tu sabe Sim. que tu ouviu É. aquele direcionamento de Deus. Né? Às vezes a gente fica muito se perguntando, né? Ah, é de Deus, é de mim. Mas quando a gente tem a identidade firmada, a gente consegue se comunicar com Deus, a gente vai com um pouco mais de certeza nas coisas que a gente está falando. Porque não é uma certeza que o mundo dá pra gente. É uma certeza que queima no teu coração e às vezes fica parado assim, falando, meu Deus, da onde que tá queimando isso? Meu Não Deus, faz como? sentido. Sabe? Hoje elas chegam e falam, Adri, eu vim aqui, muitas chegam na minha clínica e falam, eu vim aqui porque eu sentia uma luz em ti. E eu queria entender que Jesus é esse que tu tem na tua vida. Nossa, Uau. muito Eu bom. nem sei o que eu vim fazer. Eu nem sei Uau. qual procedimento eu vou fazer. Então, Uau. quando eu ouço isso, eu entendo o propósito, sabe? O porquê que Deus me quebrou, porquê que Deus fez eu me curar da rejeição, da insegurança. Porque as mulheres hoje chegam lá buscando isso. Uau. E eu não É. atendo só mulheres, hoje até casais eu atendo.
E Jesus me toca para ajudar no casamento deles. Por quê? Porque eu passei por isso. Às vezes a gente não entende, né? Nossa, eu passei por isso, eu sofri, eu caí. Tem um propósito. Sim, Tem. Deus vai Tem te um usar ali. propósito. Deus usa tudo, né? Todas as nossas O bagagens. versículo que me rege, assim, quando eu tô passando por algo e eu não me desespero mais. Eu era uma pessoa que queria tudo conforme eu determinava e planejava. E se saísse, cara, coisas pequenas, saísse fora dali, eu ficava muito frustrada. E hoje, quando acontece alguma coisa de também. ruim, eu já não me desespero mais. E eu declaro aquele versículo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Aí eu paro e penso: isso aqui tá acontecendo porque tem que acontecer. Porque não tá fora do controle de Deus. Hoje é Ele que rege a minha vida. Hoje minha vida tá no controle dele. Então tá tudo certo. E aí tu isso te para dá e uma ouve, paz. né? Tu ouve, obedece. Nossa, isso te dá uma Muitas paz, vezes sabe? as pessoas não querem ouvir, Não. né? Não. Deus falando. Às vezes, hoje eu até falei para uma amiga, nem toda porta é Deus que abre, Uhum. aberta é Deus que abre, nem toda porta fechada é o inimigo que fecha. Uhum. É, E às vezes a perfeito. gente quer a porta aberta, não, porque Não. a porta tá aberta porque Deus. Às Não. vezes Ou não então é, fecha e tu pensa: foi o inimigo. foi o inimigo. Foi E não. É. Não, foi Deus, muitas vezes foi Deus. Que é, né, alianças que ele te afasta, pessoas que ele te afasta. Às vezes tu acha que. Não, foi Deus, foi Deus. É, não, Teve não que não doa. É. Não que não doa. Dói. Mas a gente tem, Dói, como eu mas a disse, gente lá no entende. início estava falando, a gente tem a segurança porque a gente escuta, é quase que audível Deus falando pra ti. Fique em paz, tudo coopera. É. Eu vou te direcionar pra onde eu quero. Tu vê, pra tu falar pras pessoas. Porque, isso demonstra pras mulheres que não é só, tu não vai só ajudar se tu for pastora dentro de uma igreja. Não, tu tem uma clínica e todo mundo que vai lá, que entra lá, consegue sentir Jesus em ti. Tanto que falam, olha, eu nem sei o que eu vou fazer aqui, mas eu quero que tu fale comigo, eu quero ouvir que sobre Jesus é esse. edificar. Porque tu faz tudo com excelência. E tu, o Jesus, a luz de Deus fica em ti e transmite. Então, é importante também as mulheres entenderem isso, que não é só em cima de um púlpito ou dentro de uma igreja. O teu trabalho, aonde Deus te direcionou, também é forma de ajudar e mudar a vida de outras Com pessoas, certeza, né? nossa. É. Às vezes a gente tem que estar na escuridão para ser luz. A gente É. tem que estar lá no meio. Não é? Se tu estiver só na luz para ser luz, Exato. de que adianta, né? É verdade. Não, e a Uhum. gente, eu conheço, por conhecer a Adri já há alguns bons anos e ter acompanhado também, não presencialmente, mas saber da vida dela, né? A gente se encontrou em vários momentos, Várias, né, Ju? verdade. E aí as pessoas olham hoje a Adri, nossa, tem a clínica dela, tem as filhas, tem o carro, tem as viagens, não sabe o que ela passou. E eu participei em algumas fases, assim, quando a Adri foi casada ali, que todo mundo olhava e dizia, nossa, Uma família de casamento comercial de margarina. perfeito. Gente, tu olhava assim, era um casal lindo, não tinha o que falar. Era uma coisa. As filhas, então, nem se fala. E um dos testemunhos que tu tem é quando tu volta dos Estados Unidos, frustrada, decepcionada, com teu diploma, tuas filhas e um sonho. E eu acho que ali Deus te pegou muito, porque teu testemunho é de que quando tu foi abrir as tuas malas, Tinha um cheque. tinha um cheque. Tinha um talão de cheque. E aquele cheque foi o que conseguiu, foi a forma que Deus usou para fazer com que tu chegasse onde tu tá hoje. Conta É. pra gente essa história. A história, essa história agora, né, é sobre o que eu falei ali antes, que eu cresci na harmonização, graças a Deus, né? E eu voltei dos Estados Unidos e eu amava cirurgia. A minha vida era a parte cirúrgica da odontologia. Eu gostava de estar lá no meio do HPS, chegaram as pessoas, eu reconstruía a face. Porém, eu não podia passar alguns feriados, Natal, Ano Novo com as minhas filhas. Uhum. E eu precisava ficar muito longe delas. E eu voltei, né? Eu não tinha mais a minha família alicerçada. Era eu e elas. Uhum. E eu não tinha nada. Na época que eu voltei, eu tinha largado tudo para ir para os Estados Unidos, para cuidar delas. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha apartamento para morar. Meu pai, na época, estava quebrado ainda. Hoje, ele se reergueu. E eu não tinha nada. Nenhum trabalho. Eu não tinha uma clínica, não tinha um consultório. Mas eu tinha o meu diploma e um sonho. E aí, eu me ajoelhei e falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para morar com os meus pais no interior?
Eu não tenho nada, não tenho lugar para morar aqui. E aí eu me ajoelhei, orei e eu abri a mala. Quando eu abri a mala, isso fazem 8 anos, mais ou menos, que eu tô na harmonização 7, mas parece que fazem 20 já. E eu abri a mala e tinha um cheque, um talão de cheques, só que não tinha fundo. Não tinha, era um talão de cheques. Mas ali eu vi Deus, aquele cheque não tava ali antes. Eu não ia trazer aquele cheque dos Estados Unidos. Ele tava ali, eu vi Deus ali, sabe? Eu falei, nossa, isso é a virada da minha vida. Porque eu não tinha como pagar mais nada. Só que eu sempre aprendi com meu pai esses valores de nunca passar ninguém para trás, nunca passar por cima de ninguém, sempre ser verdadeira. Tanto que o nome da minha clínica hoje é Você de Verdade. E eu falei, tá, Deus, o que eu vou fazer com esse cheque sem fundo? Eu não tenho dinheiro na conta. E eu lembrei de um conhecido que tinha um apartamento para alugar. Aí eu liguei para ele e falei, olha, não tem dinheiro na conta, mas eu tenho cheque. E eu vou dar um jeito de pagar. Tu aceita eu alugar o apartamento e parcelar nesses cheques? E ele aceitou. E aí eu peguei metade dos cheques, aluguei um apartamento. E aí depois disso eu abri um jornal. Não tinha o que fazer, abri um jornal. E a gente ia perder. Eu fiquei uns dias até no apartamento que a gente ia perder esse apartamento. E aí eu abri um jornal e no jornal dizia curso de botox para dentista. Aí eu falei, Deus, obrigado, é esse curso que eu vou fazer. E tinha agulhas, né? Eu sempre amei agulhas, eu sempre amei sangue. Eu pensava, nossa, vai ser... Daqui a pouco eu vou estar fazendo cirurgia de estética. E aí eu olhei e falei, mas eu tenho esses cheques. E ali dizia, né, pagamento via transferência ou cartão na época, não aceitava cheque. Aí eu peguei, olhei o nome do professor e falei, vou ligar para esse professor e vou contar a história do cheque sem fundo. Não tenho o que eu fazer. E aí eu liguei para ele e falei, olha, mandei no Orkut na época, nem foi ligação. Contei a minha história, falei o que estava acontecendo e disse, olha, eu tenho tantos cheques sem fundo, eles não têm fundo, mas eu viro tua monitora, eu trabalho para ti de graça e em questão de 1 mês eu já paguei todos esses cheques. Então me dá esse curso sem entrada. E eu pago com os cheques. Paguei. Fiz o curso, foi assim... Gurias, sabe quando tu entra num lugar e tu sente que ali é a virada de chave da tua vida? Eu amei, parecia que eu já tinha feito aquilo a vida inteira. Tu agarrou com tudo, assim. Eu agarrei com tudo. Aí, chegou no final do curso, o professor falou... Gente, para começar a trabalhar, vocês precisam ter botox. Vocês precisam comprar botox. E o botox era caríssimo, ainda é. E eu, meu Deus, eu não tenho. Já sei, só tenho os cheques que eu negociei. E agora? Aí eu chamei ele e falei, olha, posso colocar 10 botox nesses cheques junto? E ele, claro, já tá me devendo uma parte, deve outra. Tá bom. Eu falei, olha, eu vou te pagar. E aí comecei a fazer em bibocas. Comecei a atender em bibocas. Às vezes as minhas filhas iam junto. Me auxiliavam, estavam ali do meu lado, me ajudando. Comecei a ganhar R$100 em cima de cada amiga. Eu dizia, olha, o custo mais R$100, o custo mais R$100. Em 10 dias eu tinha pago todos os cheques. Uau. E todos os botox. Uau. Muito bom. E Que depois lindo. disso, eu fui trabalhando, virei rata de monitoria. Daí eu não pagava nenhum curso. Eu ia em todos de graça, porque eu ligava para os professores e dizia, quero ser tua monitora. E eles, mas tu já fez algum curso de lábio? Não, mas eu vou ensinar e eu vou aprender junto. E aí eu comecei a ser monitora de muitos grandes, assim, muitos professores muito conhecidos. E eu fui fazendo meu nome, Uau. atendendo, as indicações foram aparecendo. Nossa, Deus Agora eu foi aí. entendo a frase que norteia a tua vida. Qual o passo que Deus coloca o chão. É muito isso, Adri. É muito isso. Não tem Nossa, explicação. muito. Não tem. E hoje, esses dias até, uma pessoa falou assim pra mim, nossa, Adri, e isso foi o que eu passei minha vida inteira. Muitas pessoas achavam que tu era patricinha, acham que tu é... Nossa, te olham, a Adri tem tudo. E não é sobre isso, sabe? Eu passei isso a minha vida inteira. A vida inteira eu fui taxada como, a Adri é patricinha, a Adri... E não Fútil, é, eu tô feliz se mimada. eu tiver... eu tô feliz se eu tiver numa calçada comendo um X. Assim como eu tô feliz se eu tiver, sabe, do lado de uma pessoa grande. Ou do lado de uma pessoa pequena. Perfeito. Muito Porque bom. eu já passei por isso, eu já fui no fundo do poço, eu já voltei, eu já tive e eu já perdi. Igual o Paulo fala, né? Feliz, nos 2 meios, né? satisfeito Saber. das duas É circunstâncias. A gente também tem uma frase, né? Deus aponta
Deus paga a conta. É E foi verdade. literalmente, Deus aponta, Deus pagou os cheques. Porque Isso. no fim, ele te deu aí ferramentas para que tu pudesse, né? E uma das coisas que também me chamou a atenção, que era a próxima pergunta que a gente ia fazer, sobre as tuas filhas. Tu disse que as tuas filhas estavam contigo, né? Em alguns procedimentos. Tá, As e a minhas gente sabe filhas me que ajudam muito. a gente sabe que ser lindas. mãe de 2 meninas não é fácil, né? Não. E aí É tudo isso. desafiador todos os dias. Exatamente. E se tu pudesse falar, então, como que foi isso? Como é que foi ter as tuas filhas ali contigo, te auxiliando e também criá-las no meio. Pô, liderar pessoas, ter as 2 meninas ali desde o Até início. hoje eu não sei liderar pessoas, eu tô aprendendo. É o próximo passo. Mas a tua de gestão é crescimento boa, na mas a minha tua vida. gestão é boa, É. porque a tua empresa tá bem grande, né? A gente vê o teu reconhecimento, então, tudo isso. Então a gente sabe que tu tem isso, tu tem essa veia empreendedora desde novinha, mas agora com 2 meninas, começando de novo, depois de todos os desafios que a gente viu que tu passou. Como é que foi isso E pra eu, ti? eu acho que essa é a parte que eu mais consigo ajudar mulheres hoje, sabe? Muitas mulheres chegam na minha clínica e falam: Nossa, Ada, eu preciso saber a tua história, porque eu tô passando pelo mesmo processo. E foi muito desafiador, eu não vou falar que não foi. Mas todos os dias que eu acordava, às vezes eu tava mal. Gente, eu trabalhei até com Covid. No meio do Covid, eu podia atender. E eu sou dentista, né? Então eu podia atender, eu podia ir pro consultório. E no meio do Covid, eu falava para os meus pacientes: Nossa, eu tô com Covid, minhas filhas estão com Covid, mas eu também tô, me atende, pelo amor de Deus. Então, muitas vezes eu queria estar em casa, eu queria estar cuidando das minhas filhas, eu queria estar com elas, mas eu tinha um propósito. E eu vou contar agora para vocês, eu vou sair no meu primeiro livro, vou ser coautora, Ai, para que contar legal. essa história. Foi uma palavra de Deus na minha vida, que Qual editora? na verdade é de Orlando, não Ai, é que daqui. lindo. Então, depois eu vou mostrar pra Sim. Eu vocês. também tô, em agosto, 16 de É. agosto, eu lanço em coautoria com outras mulheres um livro. Que lindo! Te Como é o perguntei nome? isso porque é um projeto muito lindo, porque tem editoras que têm esse propósito de fazer coautoria, que eu acho, até falei isso no Stories hoje, que eu acho uma boa porta de entrada, né? Quando tu começa, depois tu vai ter, em nome de Jesus, tu também vai ter o teu livro solo, mas a coautoria é muito, muito legal, né? Essa porta de entrada e dá a Uma oportunidade de autoridade, outras mostrar teu mulheres testemunho, né? te conhecerem também. Então, enfim, a editora Legado, de Balneário Que Camboriú, Santa amor. Catarina, e também tô com esse E projeto. como que é o muito- nome? o livro É, do Fortes teu livro. Inspiradoras, volume Ai, que 4, e o meu lindo! capítulo é Imagem e Identidade. Que lindo! Parabéns pra ti, enfim, né? Mas Obrigada! é lindo ver, a gente sente a mão de Deus, né? Usar Sente. pessoas improváveis como nós e para contar nossa história, nosso testemunho, para glorificar o nome dele. E eu sempre falo isso aqui pras gurias, eu falo, meu Deus, se eu não tivesse passado por tanta coisa que eu passei, né? Eu não teria história para contar. Não. Então tu é E grata hoje por tem isso, né? orgulho da E tua hoje tu tem história, orgulho da tua né? história, tu ressignifica a Pra tua mim história, né? O teu passado. Então é muito legal, É que verdade. legal. Que lindo. E nesse Ai, quero esse livro aí já. Ai, sim, é que Decide e Lidera, vai ser o Ai, nome. que lindo. Isso, é sobre Decide e histórias cristão também, mas sobre histórias de perseverança, né? De testemunhos. De esperança, né? De esperança. De Precisamos. como cresceram em meio ao caos. Aham. Então, um pouco da minha história vai estar lá. Ai, que Deus. legal. E nesse livro, eu falei uma frase que eles até acharam, eles falaram: Nossa, Adri, vai ser a frase da tua coautoria, que é: eu precisei trabalhar mais para ser mais mãe, para poder ser mais mãe. Uau. Porque hoje o meu sonho é ver elas melhores, ver elas bem, ver elas, sabe, conquistando uma vida e terem um exemplo em casa. E elas não tinham. Eu precisava ser exemplo. Se eu ficasse só em casa, eu gostaria de estar só em casa, de poder ter um provedor na minha vida, de poder ter um casamento, uma aliança. Mas eu não tinha essa opção. Então, se eu ficasse só em casa com elas, elas não iam ter nem o que comer naquela época. Então, eu precisei trabalhar mais para ser mais mãe. Eu sofri muito, muito. Tinha dias que eu ia chorando, minha filha doente. E eu chorando, eu tinha que largar na escola às vezes. Tinha que pagar uma amiga para ficar com elas. Tinha que me matar para poder pagar uma babá. Então, eu tinha que trabalhar mais para poder pagar uma babá. Porque se eu não trabalhasse, eu não teria condições nem de dar o que comer. Então, foi desafiador. Mas foi por um propósito. Eu sabia que eu teria um propósito. E hoje, elas falam: Mãe, tu é nosso exemplo. Ai, que linda. Mãe, a gente pode viajar. Mãe, tu pode estar com a gente no final de semana hoje. Tinha finais de semana que eu nem via elas.
Às vezes eu ficava 20, 30 dias longe delas, só trabalhando e fazendo cursos. Né? Eu já fiz cursos em diversos países, mas por elas. Uhum. E hoje eu consigo desfrutar, Ah, muito bom. né? De novo, Muito aquela bom. frase. Dá o passo que Deus coloca o chão. É. Então, eu precisei dar um passo para hoje poder ser mais mãe. Sim. E a gente fala muito de maternidade aqui, né? E a gente fala o quanto é importante a gente olhar para a maternidade como uma força, né? Um impulso. Ao contrário do mundo que prega que ser mãe acaba com a tua vida, que É. filhos acaba com a tua vida. E não, né? Nossa. Mulheres como vocês, né? No episódio anterior também a gente falou muito sobre isso. Que falam que a maternidade foi minha força. As minhas filhas eram a razão da minha vida. E isso me motivava, me fazia erguer a cabeça e ir atrás. Então é lindo isso, ver que a maternidade, ela pode ser sim esse lugar de tu recuperar as tuas forças e tu ir atrás. Né? É. Não te paralisa, muito pelo Ela- contrário, Nossa, eu né? acordava e eu pensava, nossa, hoje eu posso fazer mais por elas. Uhum. E aí eu voltava e feliz, assim, É o porque que dá sentido, eu acho, né? Maternidade, eu acho que dá sentido pra vida de o uma amor, mulher, eu né? falo que o amor verdadeiro eu só descobri depois que eu fui mãe. De Uhum. verdade. Que lindo. Eu entendi o que era amor. Antes, o amor que eu tinha, nossa, meu marido, né, que eu casei, depois que eu tive elas, eu sei o que é lutar realmente por uma pessoa, sabe? E Um dar amor a vida incondicional, né? por elas, Ah, né? Por quem tu morreria e por quem tu viveria. Com Hoje eu certeza. vivo por elas. sim. Nossa, muito bom. E tu sabe que eu tenho uma amiga minha que também, ela tá fazendo uma transição de carreira do concurso público para harmonização, assim, e a gente estava conversando até essa semana sobre isso, né? E ela sempre fala para mim que ela tem uma bebê pequena. E ela fala para mim assim, eu quero voltar para minha filha. Eu quero ficar mais com ela. Mas aí a gente conversando, eu falei exatamente isso. Vai conseguir. Hoje tu consegue, tu não precisa trabalhar sábado e domingo, Sim. mas lá teve tempo que tu precisou. Então, também E tem o entender time, que né? isso A tu gente vai tem o time. construir para depois tu também conseguir, né? Nem todo mundo vem com a possibilidade de ter um grande negócio e poder ficar em casa. Quem dera, mas não é assim. Na verdade, pra mim sempre foi aquilo, tudo que vem rápido, vai rápido. Então, pra tudo se sustentar, tu precisa de um processo, né? Pra tu chegar no propósito, tu precisa do processo. Então, eu vejo que hoje eu tô onde eu tô, porque eu continuei. As pessoas, a maioria das pessoas hoje acham, não tem trabalho, não tem nada pra fazer, eu não vou crescer nunca, porque elas não aprenderam a descansar, elas aprenderam a parar. Uhum. Uhum. Perfeito. Então, vai dar certo. Só ela tem que ter um foco, Jesus. Exato. E aproveitando, acho que tu está falando, Adri, dessa motivação que tu teve, que tuas filhas te deram essa motivação a mais, né? Mas quem te conhece sabe que tu tem uma veia totalmente vendedora, Muito. né? A Adri não perde uma venda. Quem Eu acompanha... acho que eu nunca atendi um paciente só pra avaliar. Acho que a Adri é Nunca. isso. Não, até teu Instagram. Quem entra no Instagram da Adri sabe que ela vende de uma forma muito sutil, muito delicada, mas ela vende. E tu não perde a oportunidade de vender. Não. E porque eu amo também o que eu faço. E isso é uma coisa que eu acho que é natural tua, né? Apesar de tu ter falado que tu foi uma mulher insegura, com vários bloqueios e tudo mais, mas eu acredito que tu conseguiu ressignificar tudo isso e trazer essa veia de vendedora, né? E para quem tá nos assistindo, quem tem o seu negócio, precisa daqui a pouco se posicionar no Instagram, precisa aumentar as suas vendas, que dica tu pode trazer para essas mulheres que ainda enxergam a venda como algo negativo? Na verdade, a venda a gente se vende todo dia, né? Perfeito. Obrigada. Sem mais. A gente já se vende todo dia pra tudo, né? Tu coloca uma roupa pra quê? Pra se vender? Tu coloca, né? Tu faz coloca uma maquiagem, tu se arruma pra ir fazer uma vaga de emprego pra quê? Pra se vender. Então, a gente vende tudo. Nas É um amizades, tu conversa pra quê? Pra ter aquela amizade. Tudo é venda. Só que a gente tem que amar o que a gente vende. As pessoas hoje estão vendendo, né? Muitas pessoas querem vender pelo dinheiro. E não é pelo dinheiro, o dinheiro é uma consequência. Uhum. Então, a dica que eu tenho pra dar é: ache alguma coisa que você ama e você vai conseguir vender. Muito bom. Não venda algo que você não ama. Uhum. Só pelo fato de ter o dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é uma consequência. É muito bom. E olhe pra sua história. Lá É. tem muito tesouro escondido. verdade. Glorifique a sua história, honre a verdade. sua história, né? Perfeito. Isso é o...
E tu fala também, né, muito sobre obedecer, né? Sobre obedecer a sim. Deus. Mas aí eu já entro também nessa questão de empreendedorismo com Deus. O que tu poderia dizer para uma mulher que está abrindo o seu negócio agora, para que ela consiga alinhar a fé com o empreender, né, hoje em dia? Que quando eu iniciei o meu negócio, né, eu sempre amei o meu negócio. Mas ele dava certo, mas ele não tinha explodido. Ele só deu certo quando eu enxerguei um propósito de Deus nele. Quando eu levei Jesus para dentro dele, quando Deus foi meu sócio. Então, eu não vejo nada que dê certo na vida se não tiver Deus hoje. Nada. Sim. Então, quem quiser montar um negócio hoje, quem quiser empreender, leva Jesus para ele. Primeiro, busca o reino. Deus, ele tem que estar acima do teu negócio. Tu abaixo, o teu negócio abaixo de ti. E as pessoas hoje estão colocando o negócio acima, Perfeito. sabe? Uma das coisas que eu comecei a fazer depois que eu entendi o meu propósito, que era... Na verdade, hoje eu vejo que o meu propósito, ele não é cuidar só da beleza externa. Hoje, Não é meu propósito... harmonização. Não. Hoje, meu propósito é cuidar de mulheres por inteiro. A minha consulta, antigamente, durava 1h30. Minha primeira consulta, hoje, dura 3. E eu dou uma Bíblia ainda. Então, meu pastor me falou esse dia, eu falei, pastor, eu queria servir mais na igreja. Ele falou, mas tu já serve aqui dentro. Perfeito! Ele Muito tava no bom, muito consultório, bom. tu já serve aqui. Perfeito, é isso aí. Então, é sobre levar Jesus para as pessoas no teu negócio. Uau, Sobre convide ele para ser teu seu sócio. sócio. Isso aí. É muito O bom. Hoje ele é meu Thiago, sócio. o Thiago Isso Brunet aí. fala muito sobre isso, né? Eu estava assistindo uma pregação dele, onde ele estava falando que, às vezes, o fato de tu estar numa empresa servindo um cafezinho, tu te acha menos. Mas tem um propósito de tu estares ali servindo um cafezinho. Né? Às vezes, daqui a pouco, tu vai levar um café para uma pessoa que está abatida e que tu pode levar uma palavra para ela e tu pode tornar o dia dela mais feliz, mais leve. Se tocar em uma pessoa que seja, o teu Exato. trabalho Isso, né? já faz efeito. As pessoas né? buscam Já tem tanto a efeito. questão do meu propósito. Ai, qual é o meu propósito? Qual é o meu Meu chamado? chamado. E se tu parar pra pensar, o chamado da Adri, tu se formou em odontologia, se especializou em harmonização facial, só que não é nem sobre isso. Não, eu era muito boa no Tu odonto, eu era cura. muito boa em harmonização, Tu mas eu não tinha propósito. Tu conseguiu, Né? de alguma forma, tu cura hoje, através das tuas mãos, traumas, feridas, tu cicatriza de alguma forma essas feridas que essas mulheres têm de autoestima, de insegurança, através da beleza. Perfeito. Bom, e a Adri já respondeu minha próxima pergunta, que ia ser uma decisão estratégica, né? demais, aqui o nosso podcast ia durar mais que o normal. bom, se tu quiser acrescentar com mais algo também, perfeito. Mas pra mim meio que deu já por respondida, porque eu ia te perguntar uma decisão estratégica profissional que tu acha que fez a diferença na tua vida e uma decisão estratégica espiritual que hoje tu recorre. É convidar Jesus, na verdade. É convidar Jesus. É E convidar algo Jesus. que eu sempre falo, Perfeito. assim, Jesus, ele não tem que estar no último momento do nosso dia. Perfeito. Ele tem que estar no início. As primícias, né? As primícias do tempo. Eu também Ele tá na acredito minha muito nisso. agenda como primeiro momento. Consultar Jesus. O que eu devo fazer? Uau. Isso aí. O que tu quer pra mim? Eis-me aqui. Uau. Todos os dias eu peço, Deus, cuida das minhas mãos e que elas toquem nas pessoas para curar. Perfeito. Não só para fazer um lábio. E é isso que tem acontecido. Eu tenho visto, assim, esses dias minha secretária falou assim, ela é nova, ela falou, doutora, eu não sei, as mulheres, elas não vêm aqui pela harmonização só. Elas vêm por Jesus, elas só querem falar de Jesus. E aí elas me perguntam, Adri, tem algum evento cristão? Eu quero ir na igreja. Então é sobre isso, quando eu peço para Deus de manhã, antes de levantar da cama, Deus, faz o que tu quiser na minha vida, toca na minha mão, Ele faz. Não sou eu que faço. Perfeito. Eu chego e eu consigo transformar através da palavra dele a vida das mulheres. Perfeito. Muito bom. Acho que Então, é uma isso. decisão estratégica profissional é convidar Jesus para ser teu sócio. E uma decisão estratégica espiritual é dedicar as Dedicar. primícias do teu tempo para fazer devocional, recorrer a ele, logo assim que tu acorda e começa o teu dia, né? Perfeito. Maravilhoso. É isso. Não, Não, e tem, eu- é e que eu- eu vivo ele hoje. Não tem, né? Não A tem o gente que não falar. consegue mais separar, Não. né? A gente... Uma vez eu vi uma porque agora tá na moda, né? Criticar quem fala de Deus ou quem une profissão, trabalho com Deus e tal. E aí eu vi, eu vi uma frase que matou tudo, assim. A pessoa falou,
não é que eu coloco Deus em tudo. Ele tá em tudo. Eu só não tiro ele. Perfeito. É sobre isso, entendeu? Então hoje se critica, né? Porque a pessoa tá falando de Deus, tá colocando Deus em tudo e não sei o que lá. Não, Deus tá em tudo. A gente só não tira ele, né? É um toque, né? Nossa, eu fui num curso de comunicação e uma pessoa me fez uma pergunta. Adri, tu não tem vergonha e tu não tem medo de repelir pacientes por falar de Jesus? Boa, muito eu comum falei, isso. Não, eu quero isso. Eu quero atrair quem quer estar Isso, perto de perfeito. Jesus. Porque eu quero pessoas que querem estar na luz. Isso aí. Então, se eu tiver que perder 90% dos meus seguidores, mas ficar com 10 que estão no mesmo propósito, eu Amém. quero esses 10, Perfeito. Amém. né? É isso. Porque é sobre isso, a gente tem que servir. Edificar o reino. É, não tem por que edificar o ficar. reino. Como é que é? Por que eu Soltando vou ter pérola pra vergonha porco? de algo que transformou minha vida? Mas É que a um gente toque, tem- né? Mas é que ainda é muito difícil pra gente falar de Jesus. Principalmente pra gente que não vem de lar cristão, que tem essa questão de, hoje em dia, das redes sociais e as pessoas acharem que tu tá falando de Jesus pra obter sucesso, dinheiro, enfim, fama. Né? Então ainda existe um preconceito muito grande em relação a isso. Mas é aquilo, chega uma hora que a gente tem que falar. E antes eu até me sentia mal, né? De, vou falar e depois se eu errar algo. Mas não é sobre isso. Não é sobre o que tá, tu saber toda a Bíblia de cor. Não é pra agradar os outros, é pra É agradar sobre- ele. Ele. É. Um dia Deus me deu uma palavra e alguns anos atrás que eu teria que abrir minha boca. E eu retia isso, né? Sobre a gente não reter as bênçãos, a gente abrir a boca para falar. Perfeito. Porque é para isso que a gente tá aqui. Uhum. Senão a gente tá retendo a bênção de alguém que talvez poderia te ouvir, transformar a vida e a tua, né? Porque tu tá travando um propósito de Deus na tua vida. E aí por isso que eu tô aqui, falando no microfone. Não, e ela tá pregando, Muito ela bom. tá indo, tá subindo nos E tu cultos, sabe tá bem que eu faceira. ia perguntar pra ela sobre uma frase. Uma frase pra ela, né? Só que ela já falou, é a frase da Dana, como é que é? Mas eu separei outra. Então pode falar, então já fala Eu aí. separei outra. Hoje pela manhã eu abri o Insta, assim, eu falei, Deus, fala comigo, me mostra uma frase que me direcione para eu ir hoje lá. E aí eu recebi, do nada, essa mensagem, que é: Abraão não esperou entender, ele apenas obedeceu. Fé é dizer sim, mesmo sem saber o caminho. Uau. Uau. Né? Resume É tudo, sobre né? isso. Resume tudo. E é esse o legado que tu quer deixar É, para os fé é teus ação. filhos. Fé não é... Ah, muito bom. As pessoas estão É. espiritualizando a fé. Não E é. se- Fé é ação, é agir. Exato. É. Então, se tu pudesse dar um conselho pra Adri lá de TAPS vendendo sacolé, e o que tu falaria pra ela? Na verdade, eu falaria para ela confiar em Deus e não olhar, não dar bola pro que as pessoas do mundo pensavam dela. Perfeito. Porque eu perdi muito tempo na minha vida querendo agradar o mundo Uhum. e não agradar a Deus. Não. E quando eu agradei a Deus, foi tudo tão mais fácil. Talvez eu teria Encurtado o encurtado caminho. o caminho. Eu tenho muita honra da minha história. Uhum. Até dos erros e dos acertos, né? De eu ter feito escolhas erradas, porque eu aprendi. Mas eu teria encurtado o caminho em alguns momentos. Muito Teria bom. ter tido encontro com Jesus mais rápido. Uau. É, outra pergunta que a gente sempre faz aqui pra encerrarmos, né? É um livro. Tirando a Bíblia. Porque a gente É. sabe que a Bíblia é o livro dos livros, mas um livro que também tenha Que marcou tua vida. marcado a tua vida. Ai, ultimamente eu leio só a Bíblia, mas um livro que marcou a minha vida foi o Low Café, do pastor Douglas. Ah, que legal. Eu leio, eu engulo ele todos os dias, eu leio, já voltei, acabou em maio, eu voltei. Porque foi a casa, né, que me tirou do fundo do poço. Né? Te apresentou o Jesus caminho. que me apresentou o caminho de Jesus. Então, Lindo. pra mim ali, parece É um que Deus livro tá ou um falando. devocional? É um devocional. Ah, legal. De janeiro até maio, mas tá continuando. Legal. Eu leio todo dia. E ele... parece que eu vejo o pastor falando comigo ali. Uhum. Como eu sempre via, né? E vejo quando eu vou na casa. Perfeito. Então, é esse livro. Ai, Ai, não que tem episódio outro. lindo, né? Muito Que episódio brilhante. Nossa. profundo, ao mesmo tempo com algumas dicas práticas que a gente consegue levar pra nossa vida. Enfim, eu amei. Adri, tu é também. luz, tu Amém. é Obrigada. demais. Vocês também. E eu espero que, enfim,
profetizo que a tua vida seja cada vez mais abençoada, que Deus prospere o teu chamado, o teu propósito, alcance cada vez mais vidas e mulheres. E você aí de casa, se gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente, deixe um recado de carinho, encorajamento para a Adri. Depois a gente manda para ela, tenho certeza que ela vai amar eu ler. Tô muito feliz. Isso Se essa aí. é a minha história, tocar uma pessoa que seja, eu Perfeito. já tô feliz. Perfeito. muito E bom. às vezes a gente precisa desse encorajamento, Queremos, né? né? Pra gente seguir em frente, enfim, pra gente saber que tá no caminho certo. Muito bom. Então, deixa aqui o seu comentário e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!